Hoje nesse vídeo vamos falar da superioridade e da decadência dos clubes argentinos nas competições continentais. Então vamos começar, entendeu? E vamos começar a partir dos anos 2000. Nos anos 2000, na década lá, de 2000, vemos, né, que os clubes argentinos tinham uma grande superioridade em competições continentais, tanto Libertadores, tanto Sul-Americana. Um destaque para um clube é o Boca Juniors, que literalmente todo mundo conhecia naquela época, né? Era o bicho-papão, entendeu? E ele é visto como um dos clubes mais difíceis de enfrentar, né, em Libertadores, inclusive, né, dentro da sua casa, né, lá na Bombonera, né? Depois daquele jogo, né, inteiramente histórico, né, que o Paysandu fez por 1-0, né, contra o Boca Juniors na Bombonera, né, um jogo que literalmente ficou para a história. Poucos conseguiram uma vitória como aquela que o Papão fez, entendeu? Que também é chamado assim, né, o Paysandu. Mas quando foi jogar em casa ainda não teve como, né? O Boca Juniors aplicou 4-2 e passou. E aquele jogo que aconteceu, nesse ano, no ano de 2003, foi um ano em que inclusive o Boca Juniors, né, conseguiu a Libertadores, entendeu? O Boca Juniors já tinha sido campeão em duas ocasiões, em 1976, não, 1977 e 1978, conseguiu dois seguidos. Cara, por que a Libertadores só gosta de colocar clubes campeões inicialmente, ineditamente, e conquistando logo em seguida depois? Por que a Libertadores gosta tanto de clube que ganha Libertadores em seguida? Meu Deus. Mas, enfim, o Boca Juniors conseguiu voltar a conquistar a competição de novo em 2000, entendeu? E ganhou seguidamente. Na Boca Juniors ama ganhar coisas seguidas. Ganhou seguidamente em 2001. Ganhou em 2000 em cima do Palmeiras, que também, né, foi muito roubado. Muitas dessas vezes deu que esses clubes, entendeu, que jogavam até bem pra caramba, né? Muitas vezes eram roubados. Não existia VAR, né, e essas coisas e tal. Então era desse jeito mesmo. O Palmeiras, né, foi roubado, entendeu? Perdeu, né? A final da Libertadores de 2000, chega aqui sem clubismo mesmo, nos pênaltis. Em 2001, o Boca Juniors conseguiu, né, ganhar, entendeu? Também a Libertadores em cima do Cruz Azul, entendeu? Era literalmente, né, o bicho papão mesmo. Inclusive, entendeu? Entre 2004 e 2005, não pôde nem para Libertadores, foi para Sul-Americana. Aí conseguiu duas Sul-Americanas seguidas, velho. Mano, o Boca Juniors adora conquistar coisas seguidas. Inclusive, né, quando essas Libertas, essas Recopa, também conseguiu ir para a Recopa, conquistando quatro. Ou seja, o Boca Juniors é o maior campeão da Recopa. O único que tem quatro Recopas. E também é o segundo maior campeão da Libertadores, o segundo maior campeão da competição, com seis. Depois de ganhar em 2000, 2001, conquistou também em 2003, né, em cima do Santos, aplicando um sonoro 5-1, cara. Entendeu? No Santos. Nós em 2003 aqui, naquela época que era muito bom, viu? Em 2003, 2004, aquele Santos não era brincadeira não, viu? Porque foi campeão brasileiro em 2002 e 2004, mas o Boca Juniors era muito mais, meu amigo. Inclusive, entre isso, conquistou também também conquistou dois mundiais, entendeu? Onde conquistou em 2000 em cima do Real Madrid, mano. Isso mesmo, né? Que é onde, tipo assim, o Boca Juniors e o Pearol lá da década de 60 foram os únicos times sul-americanos. Não, na verdade o Boca Juniors é o único time sul-americano e o Pearol, o único time uruguaio que conseguiram ganhar do Real Madrid em um mundial, entendeu? O Boca Juniors conseguiu ganhar por 2-1 e ser campeão mundial, entendeu? Depois de 2003 também conseguiu, entendeu? Ganhar do Milan, cara. Aquele Milan épico lá, né? Que acho que era. Não, acho que não é no de Kaká ainda não, mas é no Milan muito forte, muito bom, entendeu? Que ganhou da Juventus nos pênaltis, né? Lá de Buffon. O Boca de empata de 1-1 e ganhou nos pênaltis por 4-3, entendeu? Depois disso, entendeu? Conseguiu vencer a Libertadores novamente em 2007, né? Em cima do Grêmio, que também tem alguns roubos, né? E aplicou um sonoro 5-0 no agregado, sendo pela sexta vez campeão da Libertadores. Depois disso, nunca mais conquistou uma Libertadores. E além disso, também, né, teve alguns vices, né? Foi vice mais três vezes, né? Depois disso, né? Em 2012 para o Corinthians, em 2018 pro próprio rival River Plate, em 2023 para o Fluminense, entendeu? Ou seja, né, mas além disso, né, também conseguiu algumas recopas e tal. Esse mundial perdeu para o Milan por conta do Enel. O Milan se vingou.
E o Boca Juniors, né, durante esse meio tempo, ainda a partir da década de 2010 por aí e tal, começou a dar meio que uma decaída, vamos dizer assim, entendeu? Conquistou alguns campeonatos argentinos, algumas copas, e começou a dar meio que uma decaída, né? Teve algumas eliminações, né, para Liberta e tal aí, entendeu? Inclusive nesse ano, né, que teve, né, para Alianza Lima e tal. E e ano passado, né, que tava na Sul-Americana, onde perdeu, acho que foi as oitavas, eu acho, ou as quartas, onde perdeu pro Cruzeiro nos pênaltis, entendeu? Uma grande decadência, entendeu? Do time que era literalmente o bicho papão, botava medo em todo mundo. E quando ia jogar em casa, todo mundo ficava com medo, entendeu? De perder lá. Porque, mano, não tinha como, né? Uma grande decadência, entendeu? E muito por causa disso, entendeu? Porque o Boca Juniors é um dos times mais fortes que a gente tinha na América do Sul. Mas é um dos times que mais roubava, entendeu? E literalmente a Betânia ajudava muito nisso. Quando meio que o VAR, né, chegou lá em 2018, meio que o Boca Juniors começou, tipo assim, a não demonstrar, né, tanto favorecimento, né? Ou seja, por causa muito do VAR, entendeu? E também é um time muito, meio que agressivo, meio violento, vamos dizer assim, entendeu? E meio, tipo assim, racista, né? Porque é um time da Argentina, ou seja, decaiu muito, né? Nem o campeonato argentino faz alguns anos que não ganha, né? A Copa lá da Argentina e tal. E muito por causa disso, né? E faz, se não me engano, acho que desde 2007 que não ganha alguma coisa, vamos dizer que continental, né? Alguma coisa continental. E muito é por causa disso, entendeu? Ou seja, muito por causa desses roubos, né? Que ele conquistou, né, títulos e alguns times meio que estão pagando o preço por causa disso, né? E merecido. Vamos agora falar do River Plate. Agora vamos falar, entendeu? Do grande time, entendeu? Que é rival, né? Do Boca Juniors, né? Que também, entendeu? Não tinha tanto sucesso assim como seu rival, mas também conquistava muita coisa, né? E havia conquistado, né, uma Libertadores lá em 1986. E além disso também conquistou, né, um Mundial, entendeu? E depois disso, depois conquistou uma lá em 1996 e tal. E beleza, né? Até aí meio que tudo bem. Mas depois meio que o River Plate também, né? Foi meio que, né? Deu uma decaídazinha assim também. Mas voltou a conquistar, né? O River Plate meio que tinha sido rebaixado em 2011. Entendeu? O Boca Juniors nunca foi rebaixado como argentino, né? Isso é uma honraria, né, do clube. Mas o River Plate, um time bem grande da Argentina, já foi rebaixado em 2011, né? Onde foi para repescagem e tal, teve que jogar um jogo, né, quando um clube meio pequeno lá, e não conseguiu, assim foi rebaixado, né, mas conseguiu se erguer e voltar, né, logo em seguida, né, acho que no próximo ano, acho que, né, e literalmente o clube, né, conseguiu, né, meio que dar uma volta por cima, tá ligado, uma reviravolta, ou seja, eles conseguiram conquistar, né, a Sul-Americana de 2014, entendeu? E foram para a Libertadores e logo depois de conquistar a Sul-Americana e ir para a Libertadores eles conquistaram, né, em cima do Tigres, mano, aquele lá do México, né? E além disso foi pro Mundial, né? Isso e conseguiu ir pra final, né? Só que perdeu para aquele Barcelona de Messi e não tinha como, né? Perdeu por 3-0. Mas é o clube que você tá vendo, entendeu? Que logo depois, né, de sair lá do rebaixamento, né? Depois de uns 2 anos lá, entendeu? Não, logo depois de 3 anos, né, de sair do rebaixamento e de voltar, né, pra Argentina, né? Vai pra Sul-Americana e logo depois da Sul-Americana, no próximo ano, conquista uma Libertadores, entendeu? E além disso, né, cara, é, também conseguiram a Recopa, né, cara? Se não me engano, acho que eles conseguiram a Recopa, né? Aquela de. Conseguiram a Recopa e tal. E depois disso, né, depois de acho que uns 2 anos, né, conseguiu também outra Libertadores, né, conseguiu o quarto título de Libertadores, né, em 2018, em cima do próprio rival Boca Juniors, por 5-3 na agregada, que teve aquela final, né, que foi no Santiago Bernabéu, eles meteram 3-1, né, mas era uma grande humilhação, né, no Mundial, né, onde foram eliminados por pênaltis pro Al Ain, cara, foi muito humilhante, né, velho. Não teve River e Real Madrid, mas tudo bem, ele pelo menos tivemos o River e Boca. Não, oh meu Deus, River e Barça, né? Mas também foram para a Recopa Federal do Atlético Paranaense e também ganharam, entendeu? E depois disso também, né, foi o último título aí, né, lá em 2019, né, que veio conseguindo, né, algum título continental, essa Recopa aí, entendeu?
um time, entendeu, de 4 Libertadores, não é Copa, Sul-Americana e tal, entendeu? Também deu uma decaída muito grande, muito por causa disso também, entendeu? O River, tipo assim, vamos dizer que não ababa tanto, assim, negócio Boca, né? E não é tão temido assim, na casa deles. Não, mas também deu uma queda muito grande. E depois de muitos e muitos anos também, né? O River não está na Libertadores, né? De 2026. E além disso, né, também perdeu, né, a Libertadores, né? Tipo assim, o Palmeiras esse ano, perdeu no ano passado também, né? Lá nas semifinais e tal. E além disso, né, cara, tipo assim, não vem conquistando, tipo assim, também, né, caminhão argentino, nem Copa nem nada, né? Faz alguns, acho que uns 2 ou 3 anos também, entendeu? O River também deu uma decaída muito grande, entendeu? E pode ser até algumas dessas coisas muito por causa do VAR, né? Inclusive esse título desde 2018, literalmente, né, quando foram jogar contra o Grêmio na semifinal, literalmente o Grêmio foi literalmente bagaçado, velho, de roubo, cara, entendeu? Pelo River, né? Quando o River conquistou, entendeu? Literalmente, né? Estão pagando o preço até hoje por causa disso, entendeu? Deu uma decaída muito grande, muito por causa desse negócio de roubo, entendeu? E muito por causa dessas coisas. Agora o próximo é o Independiente. O Independiente já vem com essa forma de ser assim, né, por um bom tempo. Na época, entendeu, que o Independiente, né, lá nos anos, né, de 60, 70 por aí, entendeu? Quando a Libertadores, né, era uma febre assim. Eles conseguiram conquistar 2 títulos seguidos. Ainda isso, entendeu? E não lembro quais anos, mas depois conseguiu de alguma forma inacreditável, lá nos anos de 70 por aí, ó, conseguiu conquistar 4 Libertadores seguidas até hoje. O único time que conseguiu 4 Libertadores seguidas. Nem existe algum time que conseguiu 3 Libertadores seguidas, até no máximo 2. Mas não, eles conseguiram 4 Libertadores seguidas. É isso mesmo, meu amigo. Isso lá na década de 70, já sendo aí, ó, disparado, né, maior campeão. E o último título foi lá em 1984, onde conseguiu ter 7 títulos de Libertadores até hoje sendo o maior campeão. O Boca, né, o segundo maior campeão com 6, né? Até hoje não conseguiu, né, ter 7. E os caras estão até hoje, né? São loucos, né, por esse campeonato, né? São independentes que o nome do estádio é Libertadores de América, né? Porque são mais campeões, mas algum dia, né? Se não forem mais, e aí? Meio que o Independente começou a dar uma queda. Além disso, também tem 12 mundiais, né? Sim, tem 7 Libertadores e apenas 2 mundiais. Estranho, né? Mas tudo bem. Mas também o Independente, quando começou, tipo, lá pros anos 90, 2000 e indo aí, começou a dar uma grande decai, entendeu? Também, além disso, né, conseguiu pelo menos 2 Sul-Americanas, que inclusive foi na final, né, em cima de 2 clubes brasileiros. Conquistou uma lá em 2010, entendeu? Em cima do Goiás. Isso mesmo, em 2017, né? Que foi aquela Sul-Americana, né? Que dói tão forte, tão doloroso até hoje nos flamenguistas, né, cara? Naquele terminou em 2017, onde ganhou em cima do Flamengo, entendeu? Onde perdeu por 2-1 na casa dos caras lá. E empatou em 1-1 no Maraca, entendeu? E deu até hoje, né? Nos flamenguistas. Aí o Independente vai lá e ganha essa Sul-Americana. Entendeu? O Independente tem mais essa forma, entendeu? De conquistar coisas assim, entendeu? Mas também esse foi o último título, entendeu? Continental, entendeu? No Independente também. Também deu uma decaída muito grande, né? Há um bom tempo, entendeu? E muito mais disso, né? Na Libertadores. Porque o time mal chega em oitavas ou quartas, tá ligado? Há um bom tempo, entendeu? Tem medo Independente, né? Conquistou a Libertadores, o rei da Copa Libertadores, né? Também muito por causa disso, que ele, tipo assim, também é difícil ter esse time meio que dá uma roubada, aquela coisa lá e tal, né? Como os outros. E muito por causa disso não sei, tipo, como os outros. Ou seja, até um grande investimento, entendeu? Pra contratar jogadores, entendeu? A diretoria, essas coisas, tá ligado? E o Boca Juniors e o River Plate é uma coisa, entendeu? Tipo assim, os times, tipo assim. Porque, tipo assim, como é que os brasileiros, né? Desde 2019, entendeu? Só tem clubes brasileiros, né? Que conquistou a Libertadores até hoje, né? Só clubes brasileiros. 3 finais, né, mano? Seguidas. Só entre clubes brasileiros, né, cara? Também o que falta, o que tá acontecendo com os argentinos? Muito por causa disso, é por causa do VAR, né? Porque tem muito. Primeiramente isso, entendeu? Porque antes disso, né? Os clubes argentinos, né? Pintavam e bordavam, né? Na Libertadores e tal, né? E ganhava roubando, entendeu? Tinha muitos roubos e tal, até com clubes colombianos e outros também, entendeu? Pintavam e bordavam. Depois do VAR, isso meio que parou um pouquinho. E muito porque a gente entendeu com os clubes e tal, né? Que tem, pra conseguir contratar os jogadores e tal, eles não tem, tipo, meio que
tanto investimento assim, entendeu? Em tanta força de vontade como os clubes brasileiros têm, entendeu? Em conseguir, tipo assim, tantos jogadores, ou seja, não, tipo, não tem, vamos dizer que uma grana investidora boa, entendeu? Porque o clube brasileiro, entendeu? Como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, faz outros times, entendeu? Aí, né, Cruzeiro e tal, conseguem trazer, tipo, qualquer jogador, assim, entendeu? Eficiente, que ajuda o clube, entendeu? E consegue conquistar vários títulos desses, né? Como o Botafogo conseguiu, o Flamengo conseguiu, o Palmeiras conseguiu, todos esses times, entendeu? Com jogadores, entendeu? E que ajudaram o clube, entendeu? Jogadores bons. Mas hoje, os argentinos, tipo assim, meio que ninguém quer jogar na Argentina, ninguém quer jogar no clube da Argentina, entendeu? Algum jogador europeu bom, ou até algum próprio brasileiro, entendeu? A Argentina, tipo assim, não, sei lá, não contrata, né, tantos clubes, times de, sei lá, de algum jogador de algum clube europeu ou do Brasil mesmo, entendeu? Que tem muito jogador bom, entendeu? Porque, tipo assim, os caras, tipo, meio que pegam mais, tipo, sei lá, jogadores do seu próprio país mesmo, ou, sei lá, de algum outro país, tipo assim, como, sei lá, Uruguai, Colômbia, alguma coisa assim, entendeu? Mas é difícil trazer o europeu, entendeu? Ou seja, muito pela decadência de clubes argentinos, dos clubes argentinos, foi muito por causa disso, né? Porque nem Sul-Americana, tipo, conquista direito. E é o que a Sul-Americana desde 2021 que o Brasil não ganha, né? Entendeu? E quem mais se destaca, entendeu, nessas, meio que nesses campeonatos assim da Sul-Americana é o Racing, que conseguiu, entender em cima do Cruzeiro, entendeu? E tem muito mais eficiência, né? E conseguiu a Recopa em cima do Botafogo, passando. Ou o Lanús também, entendeu? Que ganhou em cima do Atlético Mineiro, entendeu? Esse clube se destacam mais, entendeu? Dona Liberta mais em outras competições continentais e Recopa também, entendeu? Sul-Americana e tal. E coisa, né, que nem para o Boca Juniors e o River estão conseguindo fazer na Sul-Americana, cara, entendeu? Ou seja, é, aquele, entendeu? A decadência dos clubes argentinos, né? Que acontece é bem bizarra, né, mano? Ou seja, os clubes literalmente ainda estão pagando o preço, entendeu? Pelos roubos, pelas coisas que eles fizeram, entendeu? Pelos jogos, né, violentos, pelas polêmicas, pelas coisas todas, e até pelos racismos, né, que aconteciam, entendeu? E muito porque, né, se não fosse o VAR, né, mano? Que até com o VAR acontece isso, imagine se não tivesse, né, cara? E muito por causa disso, entendeu? Por causa desse investimento, dinheiro, diretoria e várias outras coisas, entendeu? E aí, gostou de ver esse vídeo aí da superioridade da década dos argentinos? Deixa mais comentários. E se for o vídeo, se você gostado, se gostou, já deixa o like, se inscreve aí. Então, esse foi o vídeo. Até o próximo. Valeu, falou!